Ela vai então mostrar como que modela para você poder fazer em casa. A massa, ela sempre tem que estar guardada dentro do saquinho, porque em contato com o ar resseca. Nós tingimos sempre com tinta óleo para tela. Aquela de tela? Isso, porque o pigmento é melhor, tá? Pode usar tinta guache, tinta de tecido, mas o melhor é a tinta óleo. Aqui nós vamos utilizar uma pastilha dessa de revestimento. Certo, que eu compro em casa de material de construção. Agora, para começar, a gente começa pela carinha da joaninha. Elaine, é possível fazer e depois dar cor? Ou é melhor? Não, fica mais bonito você tingir a massa primeiro e depois modelar. Muito bem. Então, é a carinha da joaninha que nós vamos fazer? Isso. Vamos deixar ela com a carinha pra frente assim. Então aqui, eu sempre pressiono na palma da mão para dar o calor das mãos pra massa. Bolinha. Faço uma bolinha, pressiono levemente. Dá uma achatadinha, Dá uma achatadinha. Com a tampa da caneta, você vai marcar, tá? O sorriso. O sorriso da joaninha. Agora, eu vou utilizar uma linha de pesca. Ah, é porque tem Essa linha de pesca já vende assim, ela já é preta, tá? É durinha, então ela você fica coloca armada. E corta. Aqui, nesse estágio, não precisa passar cola. Tá. Tá? É só colocar... As duas anteninhas ali. Isso. Linha de pesca, normal. É. Corto, reservo. Tá. Essa parte eu reservo. Agora, nós vamos fazer a parte do corpinho dela. O corpinho da joaninha. Aqui nós utilizamos 3 cores. Então, eu vou fazer a azulzinha. Dá um pedacinho de massa que eu quero tentar aqui. Bolinha também? Também. Bolinha. Tudo começa com uma bolinha. Tudo começa com uma bolinha. E sempre pressionando bem na palma das mãos para não acontecer dela rachar. Ah, é porque se ela em contato, ainda mais aqui que tem ar-condicionado, ela resseca muito rápido, Resseca, muito né? fácil. Então, olha, bolinha. Bolinha. Pressiono levemente para essa parte de baixo ficar achatada. Tá. Tá? Então, pressiono levemente. Agora, com uma régua, você percebe que eu utilizo só o que a gente tem em casa, não precisa comprar material. Nada. Só o que você tem, os ingredientes para fazer a massa mesmo, né? Você partiu Marco no meio dela. com a régua. Aqui nós vamos usar a cola branca para unir as partes. A minha ficou meio aleijadinha, coitadinha aqui, viu? Mas tudo bem. Se quiser colar essa... Aí eu colo já a cabeça aqui. Isso, a gente passa um pouquinho de cola, Olga, passa aqui na frente e dá uma pressionadinha. Fazendo joaninhas. Então, aqui nesse estágio, eu tenho que aguardar a secagem. Quanto tempo mais ou menos demora? Normalmente, de um dia para o outro, a gente tem que esperar a secagem para marcar os olhinhos e colocar as pintinhas. Mas, normalmente, ela demora de 3 a 4 dias para secar. Demora tempo, hein? Demora. E por fora ela cria uma casca, mas ainda por dentro fica úmida, né? Principalmente quando o tempo tá meio frio e tá úmido, demora mais tempo ainda para secar. Tá? Agora, o tempo para você ganhar dinheiro é rápido aqui, é porque rápido. você faz R$2 para tudo ou para cada joaninha? Não, para tudo. Pro quadrinho inteiro. Você gasta R$2 para fazer esse quadrinho e vende por R$4,50. Por R$4,50. Isso. E o mercado sempre tem um bom mercado para isso, né, principalmente se você vender para bebê, para lembrancinha, bebê nasce toda hora. E dá para fazer para aniversário de 15 anos, para casamento, para bebê, para tudo, né? Então aqui, eu tenho que aguardar a secagem de um dia para o outro para marcar os olhinhos. Então eu vou usar uma caneta hidrográfica. Caneta hidrográfica. E vou marcar. Aí você atua como está úmida, pode ser que você não consiga marcar ainda. Tá certo, é aqui, né? É, porque a massa ainda está úmida, a gente acabou de fazer, então pode ser que você ainda não consiga. Por isso que tem que deixar de um dia para o outro. Mas dá pra gente ter uma ideia, ó. Os olhinhos da joaninha. Tá então bom, a caneta tá ótimo. A caneta funciona bem, Olga, para quem não tem habilidade com pincel, né? Certo. Então a caneta funciona bem para isso. Agora com a tinta dimensional, ela já vem com um biquinho. Eu vou fazer as bolinhas? Fazer as pintinhas. As pintinhas dela. Como é rápido de fazer a joaninha? Muito.
por isso que dá produção, né? É, porque você faz em série também. Faz tudo os corpinhos, tudo as cabeças, né? Depois cola tudo. Assim, pra colar as partes, o ideal é não esperar secar. Ah, tá. Então eu vou fazendo e vou colando. Vai fazendo, vai colando e depois você pode deixar o acabamento, né? Lá pra secar. Aí você pode dar o acabamento, depois colocando os olhinhos e as manchinhas e pode fazer qualquer cor, né? Aqui a gente só deu uma sugestão de cor. Aí eu vou colocar a minha aqui, Marcelo, pra gente fazer as bolinhas na nossa joaninha. Ai, é tão bom esse trabalho manual, viu, Helene? É uma terapia, né? Sim, que coisa boa. A gente esquece do tempo, né? Vamos falar a verdade. Você dá curso? Eu dou. Eu tô no bairro do Tatuapé. Eu só consigo dar aula de sábado. Trabalha muito. Porque Sim, então, graças a Deus. Graças a Deus. Você aceita encomendas, essas coisas? Isso, encomendas. Vende pra lojas? Pra lojas não. Pra lojas eu deixo pras alunas. Ah, que bacana. Eu só vendo pra particular e pra loja eu deixo pras alunas, né? Pra vender. Aí você cola na com a cola branca, com a cola branca mesmo, que a gente utilizou, eu vou colar na pastilhinha e aqui eu só vou dar o acabamento nessas outras que eu já trouxe prontinho. Essas pintinhas também eu posso variar a cor ou sempre branca? Pode, não, é a seu gosto, né? Fica muito delicado. Fica legal também se colocar a carinha dela como pretinha, né? Pode variar as cores. Se quiser diminuir. Uma pergunta para a Gutierrez. Gutierrez, a senhora tem mais alunas ou mais alunos? Tem homens que assistem a aula da senhora ou são só mulheres? Tem homens também, porque o artesanato tem várias faixas, a partir de 7 anos até 70, 80. Não é uma atividade, nesse caso da senhora, não é uma atividade específica das mulheres. Não, quer dizer que eu posso aprender e há homens que fazem o curso. Sim, porque hoje você pode fazer disso uma profissão, né? Perfeito. E trabalhar em casa e vender mesmo, né? Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Olha que lindo isso muito aqui, bonito, gente. Olha que bacana. No pratinho aqui, ó. É um porta-incenso. É um porta-incenso. Aqui o incenso, ó, com araminho, fácil de fazer. E ele lindo e maravilhoso ali, curtindo o incenso. Entendeu? Dá pra variar mesmo. Muito, muito. Aqui, deixa eu pegar uma outra. Olha a girafinha aqui, gente. Olha só, com cordão, né? Todo articuladinho, ó. Isso aqui é lembrancinha de recém-nascido, né? E é tudo feito à mão, viu? Eu achei bom também esse negócio aqui do patê. Aqui. Essa do patê também é muito bonita. É infinito, né? Isso aqui não tem fim. Agora você pode fazer... eu comecei com as bijuterias. Ah, você começou fazendo bijuteria. Eu tô começando agora. Você tá começando agora? Bijuterias novas, Muito bem. Anéis e tal. Vamos mostrar mais já, daqui a pouquinho. Antes o Ney tem um recado pra gente, depois a gente volta aqui com a Elaine. Tá, já. Então, esse é para porta-lápis. Esse aqui... Pra cozinha também colocar arroz, mantimento. O carrinho já é uma brincadeira, né? O carrinho já é uma brincadeira. Esse aqui é um porta-joias, né? Isso, é. Mas a bacana do carrinho, quer dizer, você pode também ou fazer ou comprar o carrinho e aí só coloca o detalhe, personaliza, usar a criatividade né? também, Usa a criatividade, né? Bom, aqui o nosso ímã está praticamente pronto, só falta colocar... Isso, os ímãs. Os ímãs então aqui, mesmo. eu vou colocar 2 ímãs, passo cola branca que a gente utilizou. E tá pronto. E tá pronto. Aí aqui, o tempo de secagem, como eu falei, normalmente é de 3 a 4 dias, até ela ficar completamente rígida. Tá? Aí está pronto. Isso. Você quer fazer cursos com a Elaine, você quer comprar produtos dela, enfim, olha que maravilha. O telefone? É 6942 8191, São Paulo. 6942. Você falou que está fazendo bijuterias, nós vamos voltar numa outra oportunidade. Isso, com certeza. Para mostrarmos, então, como é possível fazer bijuterias com essa massinha maravilhosa que é o biscuit. Isso. Que dá para fazer coisas infindas, né? Muito bom o seu trabalho, parabéns, Obrigada, tá? Olga, prazer em conhecê-la. Agora te convido para você não ir embora, não ficar comigo, que nós temos umas dicas de moda muito bacanas. Ai, que legal. Está um número grande e, sem dúvida, é pelo uso exagerado da lente de contato e a higienização inadequada dessas lentes. Naquele tempo que eu era criança, e a gente tem que se preocupar com o público que está no interior, que estão nas fazendas, está nas fazendas, e eles não têm os mesmos acessos que a gente tem aqui. O que pode provocar úlcera no olho de uma criança?
Ainda existe o tracoma, Clodovil. Existe, né? Mas o tracoma é uma doença infecciosa, né? Infecciosa, causada por uma bactéria, uma Chlamydia trachomatis. Mas isso melhorou, porque a higiene, eu digo para você, a higiene de quem mora no campo está melhor do que da cidade. Porque na cidade nós estamos trocando hábitos. Nós temos mais animais, temos crianças usando lente, dormindo com hamster. Quer dizer, nós temos uma série de casos de floras que nós estamos trocando. E é justamente esses parasitas que você traz que acabam causando uma nova complicação. Mas a gente sabe disso, desculpe, em função do piolho na escola. A epidemia de piolho é tão grande quanto era antes. No entanto, se fala o tempo inteiro em produtos para cabelo. É verdade. Mas as mulheres não estão interessadas em ouvir assuntos de saúde na televisão. Elas estão interessadas em saber se a fulana de tal pôs silicone, aquelas coisas. Não estão interessadas em aprender pela televisão. Você veja bem, esse caso aqui, isso daqui é algo que não tinha até 5 anos atrás. É uma ameba que acabou vindo para o olho, certo? De onde vem essa ameba? Da onde? Um dedo, na hora de você coloca a lente assim para aplicá-la no olho. Então, essa mão não deve ter sido bem lavada. Depois você tem toda hora, o pessoal... Outro dia eu tive um paciente com uma lente de contato, falou, olha, doutor, eu peguei isso lá em Pousada do Rio Quente. Aquela água quente esborrifando no olho. Quer dizer, entra na piscina com a lente, né? Você está trazendo uma água... Eles confundem higiene com natureza. Eles pensam que aquele monte de gente não tem nada, porque está lá atrás da natureza, e no fundo um faz xixi na água, o outro faz cada coisa que até Deus duvida, e até que todo mundo polui tudo, e não é culpa de ninguém, né? Assim. Tudo é natural. Né? E o natural não pode contaminar, ele não pode causar nada. A nossa medicina, ela é uma medicina excelente, eu diria, porque eu conheço bem a história da medicina brasileira e de gente primorosa. Mas o nosso sistema de saúde para o povo é zero à esquerda, né? Infelizmente, por isso que eu digo, nós temos que orientar o povo na saúde primária, na higiene, na prevenção. Porque se você adquirir a doença, você sabe que o tratamento vai ser difícil. Uhum. Vamos ver o que acha o público, porque o público que nos escraviza com essa maldição dos números paulistas, né? Porque São Paulo tem números que crucificam a gente. Claro que eles são mentirosos, mas em todo caso a gente tem que partir deles para qualquer coisa. E eu me debato muito contra essas coisas. Eu vou acabar sendo mandado embora da TV porque eu sou uma pessoa não grata. Porque eu luto contra o sistema e quem luta contra o sistema se dá mal. Chega numa hora que não tem mais como, entendeu? Mas de qualquer maneira eu não vou passar por aqui fazendo frescura para nada, de jeito nenhum. Eu não teria coragem. Vamos ver o que pensa o público a respeito dessas imagens de olho e o que eles têm para perguntar para o senhor. Por favor, Joana. Olha, pergunta da Maria Veiga. Ela faz uma pergunta sobre o olho seco. Quem tem olho seco pode usar lente de contato gelatinosa e pode fazer a cirurgia de miopia? Com relação à lente gelatinosa, nós temos que dizer o seguinte, a lente gelatinosa é uma lente hidrófila, quer dizer, ela bebe lágrima, ela precisa de algo úmido para corresponder ao grau que ela vai fazer você enxergar. Nessa época do ano onde está mais seco, você acaba ficando mais sensível ao uso dessa lente. Então, é aconselhado o uso de lágrima artificial. Existem algumas lágrimas artificiais específicas que podem ser utilizadas sobre a lente de contato. Outras não. Diariamente? Diariamente. Então, eu aconselho o uso da lágrima correta que o oftalmo, quem adaptou a lente de contato nela, já deve ter indicado. Varia muito a qualidade desses colírios que são lágrimas? De uma maneira geral, os colírios que são feitos por bons laboratórios têm um controle de qualidade, nós não temos tido problema com relação a isso. Não, né? Por favor, Jones, mais uma pergunta? Sim. A Roberta Fã de São Paulo pergunta que critérios devem ser analisados na hora de comprar um óculos de sol. É uma pergunta interessante. Hoje, nós temos o grande problema do buraco de ozônio, e com isso um número maior, uma quantidade maior de radiação ultravioleta está nos chegando. Então, o óculos escuro, muitas vezes, ele te predispõe a um maior
exposição, mas não está filtrando a radiação ultravioleta. Então, tem que ser, logo que vai usar um óculos de sol, que você vai estar mais exposto à radiação, o ideal é que você o use com um certificado do Inmetro, onde tenha realmente comprovação do bloqueio de radiação ultravioleta. Mas como fazer isso lente. com os óculos de moda? Geralmente vem um selo escrito o quanto, e da ordem, tem que ser de 99% o bloqueio para você poder estar utilizando. Mas o Inmetro exige que na lente venha um selo certificando a quantidade de bloqueio. Bom, nós começamos esse trabalho sobre olhos e essa é a primeira vez que eu faço nesses 8 meses uma entrevista falando de olhos para o povo. Que falar de olhos, sobre os olhos lindos que fulana tem, tudo isso não resolve nada. Nós estamos falando de trazer televisão para o povo. Pois bem, é a primeira vez. Eu acho que isto é zero à esquerda ainda com relação a essa pauta oftálmica aqui. A gente precisa ensinar muita coisa para as pessoas. O que o senhor acha, qual seria a pauta mais importante a partir de uma pequena ilustração, uma continuidade dessa ou uma outra pauta que a gente pudesse fazer seguidamente coisas sobre olhos? Eu acho que a gente poderia falar da visão na terceira idade, que é um tema interessante, da prevenção das cataratas, do glaucoma e também da degeneração macular senil, que é causada muitas vezes pela radiação ultravioleta. Nós precisamos incentivar as pessoas ao uso correto dos óculos, a higiene correta de uma lente de contato, para a gente continuar nos relacionando com o meio ambiente. O senhor sabe que a gente tem ácaros, tem problemas, tem mofo, tem uma sujeira no mundo que não existia antigamente, que existe agora. O senhor sabe que tem lâmpadas que matam os ácaros e que matam enfim, os mofos e tudo dentro de um armário e que podem cegar a gente? O senhor sabe disso? Sei disso. As pessoas não sabem a existência dessa lâmpada. O espectro, a cor da lâmpada é ultravioleta e muitas vezes acaba prejudicando. Mesma coisa que essas câmeras de bronzeamento artificial. Então, mas tudo isso são coisas que nós temos a obrigação de falar pela televisão. E como é que eu fiquei sabendo dessa lâmpada? Por causa do mofo que eu tenho na casa da praia. Porque eu tomo cuidado com essas coisas e aprendi no meio do caminho. Aliás, na semana passada, que eu tenho lâmpada infravermelha há muito tempo, mas elas não são suficientes. Elas esquentam, mas elas não eliminam as bactérias e tal. Então fui procurar uma lâmpada e essa lâmpada tem que ser coberta, porque se a gente olhar para a lâmpada, a gente acaba cego. É verdade. E as pessoas sabem disso? Quem vende orienta as pessoas? Não, senão ele não vende. Então nós temos que fazer pauta sobre oftalmologia. O senhor gostaria de vir outras vezes aqui? Me sinto honrado do convite. Muito obrigado. Então, que seja o mais rápido possível, madame diretora, porque a senhora pensa que a humanidade está bem, não está, não. E a nossa brasileira está pior que as outras ainda. Entendeu? Precisamos dar ajuda a eles. Obrigado, doutor. Então, até a semana, se Deus quiser. Vá com Deus. Obrigado. Obrigado. R$40 de desconto, você vai comprar novelo pra Dedéu aí, pra trabalhar bem mesmo. Você recebe aqui esse livro de receitas com cada ponto maravilhoso, um fita de vídeo, 4 agulhas e se disser que tá assistindo o Clodovil, ó, mais um pente. São 6 pentes que chegam aí na sua casa e no mesmo telefone a Baby Machine. Você não pode perder tempo não pra ganhar dinheiro. Oi? Eu sabia que ia sobrar pra mim. Cala a boca, é o seu filho. 0300 313 1415 para Baby Machine para tricotar, tá bom? Nossa senhora, acho que Bruninho, você dançou, filho. Pega outra, tudo bem. 0300 313 1415 para tricotar o Baby Machine. Tá bom? Um beijo, babado. Beijo, que beijo, já te dei. Chega, essa mulher fica